Você já sentiu que um simples segredo poderia destruir tudo? Ele fez o impensável. Revelou a verdade sobre nós, trazendo um choque que abalou minha alma. O castigo veio rápido, rejeição familiar, julgamentos sociais e um coração em pedaços. Mas daquela dor, nasceu a liberdade. Essa é a história de como descobri quem sou, enfrentando o amor e a perda. Meu nome é Gabriel, tenho 23 anos e vivo em Lisboa, estudando administração numa universidade pública. Trabalhando meio período num café no Chiado, levava uma vida simples, dividindo um apartamento com amigos e dependendo de uma bolsa de estudos. Foi ali que conheci Eduardo, um homem de 45 anos, diretor de uma empresa de tecnologia. Ele aparecia regularmente, pedindo sempre o mesmo café, com uma presença que me desconcertava. No início, ignorei a atração. Eu nunca havia questionado minha orientação. Mas um dia, ele iniciou uma conversa, perguntando sobre minha vida, e senti um conflito interno. Era desejo ou confusão? A conversa começou inocente. Eduardo perguntou sobre meus estudos. Eu respondi sobre as aulas de economia e o desafio de equilibrar trabalho e provas. Ele contou sobre sua rotina na empresa, lidando com projetos de software para bancos europeus. Mas algo no tom dele me inquietava. Uma intensidade que eu não esperava. No final do turno, ele deixou um cartão com o número dele. Se quiser falar mais, liga, disse. Eu guardei o cartão, mas não liguei imediatamente. À noite, no apartamento compartilhado, pensei no assunto. Meus amigos falavam de namoradas, festas, e eu me sentia deslocado. Sempre evitei relacionamentos, atribuindo a falta de tempo, mas agora questionava se era mais que isso. 2 dias depois, mandei uma mensagem. Marcamos um café fora do horário de trabalho. No encontro, Eduardo foi direto. Você parece confuso, Gabriel. O que te incomoda? Admiti que nunca havia sentido atração assim por alguém. Ele sorriu, sem julgamento. É normal questionar. Eu passei por isso aos 20 anos. Contou brevemente sobre sua própria descoberta, casado por conveniência no passado, agora solteiro. A conversa fluiu para horas, e quando nos despedimos, ele tocou meu braço. Pensa nisso, se quiser explorar, estou aqui. Aquilo me deixou agitado. Voltei para casa com o coração acelerado, questionando tudo. Os encontros viraram rotina. Eduardo me levava a bares discretos no bairro Alto, onde podíamos falar sem interrupções. Ele me incentivava a falar sobre medos. O receio de decepcionar a família no Alentejo, conservadora e católica, que esperava que eu casasse e tivesse filhos. Eles não entendem, eu dizia. Eduardo respondia. Ninguém entende até viver. Mas a tensão crescia. Eu sentia atração física. Um beijo quase aconteceu numa noite, mas recuei. Não estou pronto, confessei. Ele respeitou, mas percebi impaciência. Não posso esperar para sempre, Gabriel. Uma semana depois, o conflito explodiu. Num jantar num restaurante simples, Eduardo pressionou. O que você quer de verdade? Isso é real ou só curiosidade? Eu hesitei, mas admiti o desejo. Ele se inclinou e me beijou. Um beijo rápido, mas intenso. Meu corpo reagiu, mas a mente gritava pânico. E se alguém vir? Perguntei, olhando ao redor. Eduardo franziu a testa. Você vive com medo. Isso vai nos destruir. Saí correndo, deixando-o ali. Em casa, ignorei suas mensagens. Mas o silêncio durou pouco. No dia seguinte, no café, ele apareceu cedo. Não podemos ignorar isso, disse. Discutimos no estoque. Eu acusava-o de me pressionar. Ele me chamava de covarde. Se não assume, acaba aqui, ameaçou. Aceitei um convite para o apartamento dele em Belém, para conversar de verdade. Lá, a tensão era palpável. Eduardo serviu vinho, e falamos sobre o passado dele. Uma separação dolorosa por causa da orientação, perda de amigos. Não quero repetir erros, disse. Eu compartilhei sobre minha infância no Alentejo, missas obrigatórias,
Pais que viam homossexualidade como pecado. Eles me deserdariam, confessei. Eduardo me abraçou, e dessa vez não recuei. O beijo evoluiu para mais. Toques hesitantes, mas consentidos. Acordei na manhã seguinte com culpa misturada a alívio. Isso muda tudo, pensei. Mas o segredo pesava. No trabalho, um colega notou minha distração. Você anda estranho, Gabriel. Neguei, mas o medo de exposição crescia. Eduardo queria mais encontros públicos. Eu insistia em discrição. Isso não é vida, ele argumentava. Uma briga surgiu quando recusei ir a um evento da empresa. Você me envergonha? Perguntei. Ele negou, mas a ferida abriu. Decidi contar a um amigo próximo, mas a reação foi ruim. Isso é fase, cara. Ele é velho demais. O julgamento me isolou mais. A tensão culminou numa ligação dos meus pais. Eles viriam a Lisboa visitar. Traga uma namorada, brincou minha mãe. Pânico total. Conte a Eduardo que sugeriu assumir. Melhor agora que depois. Recusei, mentindo para os pais sobre uma garota. Eduardo ficou furioso. Você me esconde como um crime. Brigamos feio. Ele saiu batendo a porta. Sozinho chorei, questionando se valia a pena. Mas o amor, ou o que parecia amor, me prendia. Os pais chegaram, e fingi normalidade. Jantamos, falei de estudos, evitei pessoais. Mas minha mãe notou. Você parece tenso, filho. Desconversei. Eduardo mandou mensagem. Não aguento mais mentiras. Ignorei. Mas à noite, após os pais irem embora, liguei. Preciso de tempo, disse. Ele concordou, mas com frieza. Tempo para quê? Negar quem é? Dias depois, um incidente acelerou tudo. No café, um cliente reconheceu Eduardo, um sócio da empresa. Quem é o garoto? Perguntou rindo. Eduardo apresentou-me como amigo. Senti traição. Ele também escondia. Confrontamos no carro. Você fala de assumir, mas faz o mesmo. Ele admitiu medo profissional. Perderia clientes conservadores. A confiança rachou. Isso é hipocrisia, acusei. Anapruga Roslá. Eu comecei a evitar encontros, focando em estudos, mas a atração persistia. Eduardo pressionava por compromisso. Ou assume, ou acaba. Eu vacilava, temendo perda total. Família, amigos, identidade. Uma noite, decidi testar. Postei uma foto vaga nas redes, com legenda ambígua. Reações mistas, likes de estranhos, perguntas de amigos. Eduardo viu e ligou. Corajoso, mas insuficiente. O conflito interno me consumia. Sonhos com rejeição familiar. Acordava suado. No trabalho, errei pedidos. O chefe reclamou. Eduardo sugeriu terapia. Precisa de ajuda profissional. Recusei, orgulhoso. Mas uma conversa com um professor mudou. Seja autêntico, Gabriel. Aquilo plantou semente. Finalmente marquei um jantar decisivo. Vamos resolver isso, disse a Eduardo. Ele concordou, mas com reserva. No restaurante, expus medos. Se contar à família, perco tudo. Ele ouviu, mas rebateu. E se não contar, perde a si mesmo. A discussão esquentou. Vozes altas, olhares de outros clientes. Saí furioso, bloqueando-o. Sozinho em casa, o silêncio era ensurdecedor. O que viria depois? Rejeição ou liberdade? Mas o destino acelerou. Meu pai ligou inesperado. Vimos algo nas redes. Explique. Pânico. A verdade ameaçava explodir. Eduardo mandou mensagem desbloqueada. Não fuja mais. A escolha se aproximava. Confrontar ou esconder para sempre. A tensão era insuportável. O conflito interno no pico. O que eu faria? Você já sentiu que um amor secreto pode se tornar uma prisão? Ele fez o impossível. Me convenceu a mergulhar mais fundo, revelando camadas de mim que eu desconhecia. Mas o preço foi uma dependência que ameaçava me sufocar. O choque veio devagar, como uma verdade que não quer ser vista, levando a um castigo interno de dúvidas e medos. Mas daquela confusão nasceu uma conexão aparente, que eu ainda não sabia se era real ou ilusória. Após a briga no restaurante,
Ignorei Eduardo por dias, mas ele não desistiu. Mandou mensagens curtas. Precisamos falar, Gabriel. Não fuja. Eu relutava, mas a atração puxava. Marquei um encontro num parque no Príncipe Real, longe de olhares conhecidos. Ele chegou pontual, direto ao ponto. Desculpa pela pressão. Vamos devagar. Concordei e recomeçamos. Encontros semanais viraram diários. Eduardo me levava a caminhadas pelo Tejo, onde falávamos de sonhos. Ele contava sobre ascensão na empresa, de estagiário a diretor, lidando com fusões internacionais. Eu compartilhava frustrações na universidade, professores rígidos, prazos apertados. Você tem potencial, ele dizia, oferecendo dicas sobre networking. Aos poucos, me ajudou com um projeto de economia, revisando relatórios à noite. A confiança crescia, mas com ela vinham conflitos. Uma vez, planejei contar a um amigo da universidade sobre nós. Eduardo alertou. Cuidado, Lisboa é pequena. Ignorei e confessei a Miguel, que reagiu mal. Ele é velho, Gabriel. Isso não dura. A rejeição doeu, mas Eduardo me consolou. Amigos verdadeiros aceitam. Aquilo me aproximou mais dele. Comecei a passar noites no apartamento em Belém, acordando com conversas sobre o futuro. Ele sugeria estágios na empresa dele. Posso indicar. Aceitei uma entrevista informal, impressionando o RH. Veja, você se encaixa, disse Eduardo. Mas sentia uma armadilha. Dependia dele para tudo. A tensão subiu quando toquei no tema família. Preciso contar aos meus pais, disse numa manhã. Eduardo hesitou. Espere até estar pronto. Mas pressionei. E você? Assume publicamente? Ele admitiu. Na empresa é complicado. Clientes conservadores. Aquilo gerou a primeira grande discussão. Então sou segredo para você também? Acusei. Ele rebateu. É proteção, não vergonha. Saí irritado, mas voltei horas depois. Desculpa, murmuramos, e a reconciliação fortaleceu o laço. Eduardo começou a me apresentar a amigos dele, como colega da universidade. Mentira branca, mas progressiva. Os meses passaram, e a relação se aprofundava. Eduardo me incentivava a explorar a identidade. Leia sobre histórias LGBT em Portugal. Segui o conselho, descobrindo ativistas como Antônio Variações. Aquilo me empoderava, mas trazia dúvidas. Era amor ou mentorado? Uma viagem curta ao Porto testou isso. Ficamos num hotel discreto, explorando a Ribeira. Lá, longe de Lisboa, andamos de mãos dadas pela primeira vez. Sinto liberdade, confessei. Eduardo sorriu. É assim que deve ser. Mas no trem de volta, uma mensagem do meu pai. Quando vem visitar o Alentejo? Pânico. Menti sobre a agenda lotada. De volta, o conflito interno crescia. Eduardo queria mais compromisso. Mude para cá. Facilita. Hesitei, temendo perda de independência. E meu apartamento com amigos? Perguntei. Ele insistiu. Eles entendem. Cedi parcialmente, levando roupas para lá. A rotina se instalou. Jantares caseiros, discussões sobre política. Ele criticava o conservadorismo português. Eu defendia tradições familiares. Uma briga surgiu sobre religião. Sua família católica te reprime, disse ele. Não julgue, rebati. A discussão escalou, com ele saindo para respirar. Voltei sozinho para o apartamento compartilhado, questionando tudo. Amigos notaram mudanças. Você sumiu, Gabriel. Confessei parcialmente a um, que aconselhou. Cuidado com diferença de idade. Aquilo plantou sementes de dúvida. Eduardo ligou. Volte, precisamos resolver. Retornei, e ele propôs terapia conjunta, para fortalecer. Recusei, achando invasivo, mas aceitei um workshop LGBT que ele sugeriu em Lisboa. Lá ouvi histórias semelhantes, amores escondidos, rejeições. Saí inspirado, mas tenso. Quero contar à família, declarei a Eduardo. Ele apoiou. Eu ajudo no que puder. A preparação foi intensa. Simulei conversas, previ reações.
Eduardo compartilhava experiências. Minha ex-mulher descobriu e me deixou. Aquilo me assustava, mas unia. Uma noite, planejei a ligação aos pais, mas adiei, com medo. Eduardo pressionou. Não procrastine. Discutimos novamente. Você cobra, mas esconde no trabalho. Ele admitiu. Vou mudar isso. Prometeu apresentar-me a um colega. Cumpriu num almoço. Gabriel, meu namorado. O colega reagiu bem, mas avisei. Riscos profissionais. Ele arriscou, fortalecendo minha confiança. Porém, a dependência crescia. Perdi um exame por distração, culpando o estresse relacional. Eduardo ajudou a remarcar via contatos. Veja, eu cuido, disse. Mas sentia manipulação. Uma discussão sobre finanças. Deixe eu pagar sua bolsa. Ofereceu. Recusei. Quero independência. Ele insistiu, gerando briga. Você resiste à ajuda. Saí, passando dias afastado. Amigos me apoiaram. Ele controla demais. Voltei confrontando. Não sou projeto seu. Ele se desculpou. É amor, não controle. A reconciliação veio com uma viagem ao Alentejo, sem contar aos pais. Exploramos Évora, discutindo raízes. Aqui nasci, contei sobre infância rígida. Eduardo ouviu, empatizando. Vamos enfrentar juntos. Aquilo aprofundou o laço, mas no retorno, uma mensagem anônima no meu telemóvel. Cuidado com ele. Pânico. Mostrei a Eduardo, que minimizou. Inveja. Mas dúvida instalou. Quem sabia? A tensão subia, com brigas frequentes sobre transparência. Finalmente, decidi mudar oficialmente para Belém. Compromisso total, anunciei. Eduardo celebrou, mas eu sentia peso. No primeiro mês, harmonia. Estudos melhoraram com seu apoio, mas um incidente abalou. Descobri e-mails dele com ex-parceiro. Só amizade, explicou. Acreditei, mas ciúme nasceu. Você esconde coisas, acusei. Ele rebateu. Como você com família. A hipocrisia mútua escalava, preparando o terreno para a crise. O amor se aprofundava, mas rachaduras apareciam. Quanto tempo até quebrar? Você já viveu o momento em que uma traição destrói tudo o que construiu? Ele fez o pior. Hesitou quando mais precisei, revelando uma verdade cruel sobre seu compromisso, trazendo um choque que me deixou em ruínas. O castigo foi imediato. Isolamento, depressão e julgamentos que me sufocavam. Mas daquela dor, surgiu uma força inesperada, forçando-me a questionar se o amor era ilusão. A crise começou com a visita dos pais. Marquei para Lisboa, planejando contar. Eduardo prometeu apoio. Estou ao seu lado. Mas na véspera, ele recuou. Melhor não me envolver ainda. Discutimos. Você prometeu. Ele alegou. Pressão demais. Senti traição inicial. Os pais chegaram, notando tensão. Jantamos num restaurante no Chiado, e no meio da conversa soltei. Tenho algo a dizer. Sou gay e namoro um homem. Silêncio. Meu pai explodiu. Isso é absurdo. Ele te manipulou. Minha mãe chorou. Pecado, filho. Volte para o Alentejo. Neguei, defendendo. É amor real. Eles saíram furiosos, cortando contato. Não ligue mais, disse o pai. Sozinho, liguei para Eduardo. Preciso de você. Ele veio, mas hesitante. Deixe esfriar. Aquilo doeu mais que a rejeição. Você foge agora? Acusei. Ele admitiu medo. Minha família também é conservadora. A discussão escalou. Então nosso amor é fraco? Saí batendo porta. No apartamento compartilhado, amigos souberam por fofoca. Ouvi sobre seus pais. Um condenou. Escolha errada. Isolamento cresceu. Na universidade, boatos. Gabriel é gay. Olhares, whispers. Um professor chamou. Foco nos estudos. Mas depressão batia. Noites insones. Apetite zero. Eduardo tentou reconciliação. Mensagens diárias. Ignorei, mas cedi a um encontro. Desculpa a hesitação, disse. Perdoei parcialmente, mas dúvida persistia. Pior, pressão societal. Num evento LGBT, ouvi histórias de rejeição familiar, ecoando minha. Mas um ativista alertou.
Diferença de idade atrai julgamentos. Aquilo alimentou insegurança. Eduardo enfrentava o mesmo. Sócios da empresa questionaram rumores. Preciso discrição, disse ele. Traição dupla, rebati. Briga feia. Você prioriza a carreira. A crise aprofundou com uma proposta de trabalho. Eduardo seria promovido, mas com viagem a Madrid por meses. Venha comigo, sugeriu. Recusei. E meus estudos? Ele insistiu. Transfira. Senti controle. Não mando na minha vida? Discussão virou gritaria. Você me sufoca. Ele saiu, deixando-me sozinho. Depressão piorou. Consultei terapeuta secretamente, diagnosticando ansiedade por identidade reprimida. Confronte medos, aconselhou. Família pressionava. Mãe ligou chorando. Volte à igreja. Pai mandou e-mail. Corte financeiro. Pânico. Bolsa em risco. Conte a Eduardo que ofereceu dinheiro. Eu cubro. Recusei. Não quero dependência. Ele ofendeu. Orgulho bobo. Briga via telemóvel. Você me vê como criança. Bloqueei-o. Amigos divididos. Alguns apoiaram, outros julgaram. Sociedade portuguesa pesava. Notícias sobre homofobia em vilas rurais ecoavam minha origem alentejana. Sem Eduardo, busquei grupos LGBT online. Histórias de traição ressoavam. Parceiros que fugiam na crise. Uma mensagem anônima. Ele te usa. Investigando, descobri contato dele com ex. Só negócios, mas dúvida cresceu. Confrontação. Marquei encontro. Explique isso. Mostrei prints. Ele negou. Inveja alheia. Mas admitiu hesitação pública. Medo de perder tudo. Então me perde, disse saindo. Rompimento temporário. Depressão atingiu pico. Faltei aulas. Chefe no café reclamou. Terapeuta insistiu. Aceite-se sozinho. Comecei a fazer. Postei sobre identidade nas redes, enfrentando o hate. Pecador. Mas também apoio. Mensagens de estranhos. Família soube, piorando. Pai deserdou verbalmente. Não é meu filho. Choque total. Eduardo tentou voltar. Eu mudo, mas recusei. Tarde demais. Crise culminava em isolamento. Noites chorando, questionando orientação. É culpa minha? Sociedade condenava. Amigos viraram costas. Universidade virou campo minado. Eduardo enfrentava sua crise. Demissão ameaçada por rumores. Veja o que causamos, disse numa ligação. Você causou, hesitando. Rebati. A traição se solidificava, preparando escolha final. O conflito era insustentável. Romper ou lutar. A dor me consumia, mas uma faísca de resiliência surgia. Quanto mais suportaria? Você já enfrentou o abismo onde uma escolha define tudo? Ele fez o definitivo. Me forçou a confrontar a verdade, revelando fraquezas mútuas num choque que quase nos destruiu. O castigo foi brutal. Rompimento, luta solitária e uma batalha interna que testava limites. Mas daquela escuridão nasceu a decisão. Liberdade ou reconciliação. Após o rompimento, ignorei Eduardo por semanas. Ele insistia. Chamadas, mensagens. Vamos conversar, suplicava. Cedi a um encontro neutro, num café no Rocio. Admito erros, disse. Hesitei por medo. Eu rebati. Traição dói mais. Discussão intensa. Expus dependência. Ele confessou controle. Mudei, prometeu. Saí indeciso, mas a semente plantada. Terapia ajudava. Escolha por você, dizia o psicólogo. Comecei a reconstruir. Foquei em estudos. Juntei grupo LGBT na universidade. Lá, liderei discussões sobre rejeição familiar, ganhando força. Eduardo enfrentava consequências. Sócios pressionavam por discrição. Ele demitiu-se parcialmente, assumindo bissexualidade em rede interna. Por você, mandou print. Impressionado, mas cauteloso. Marquei outro encontro. Prove mudança. Ele apresentou plano. Terapia conjunta. Transparência total. Aceitei teste. Viagem a Sintra para reconstruir. Lá discutimos passado. Minha repressão alentejana, sua hipocrisia. Briga surgiu sobre família. Conte a ele sobre mim.
Recusei. Eles me rejeitaram. Ele insistiu, escalando. Covardia mútua. Volta tensa. Família ligou. Mãe suplicando reconciliação. Pai rígido. Volte ao normal, disse. Confrontação via videochamada. Aceitem ou percam-me. Eles hesitaram, mas mãe cedeu. Tentamos entender. Pai resistiu. Pecado. Cortei chamada, chorando. Eduardo apoiou. Orgulho de você. Mas dúvida. Era genuíno. Descobri mensagem dele a sócio. Gabriel é passado. Falso. Confrontação imediata. Explique. Ele negou. Hack ou inveja. Investigamos juntos. Era montagem de rival profissional. Alívio, mas tensão. Inimigos por causa nossa. Culminação acelerou com proposta de Londres. Eduardo aceitaria filial. 2 anos. Venha. Implorou. Recusei. Preciso independência. Briga épica. Você foge. Acusei. Ele rebateu. Você resiste. Rompimento final. Acabou. Declarei saindo. Luta solitária começou. Mudei para apartamento próprio. Cortei contato. Depressão voltou, mas terapia intensificou. Exercícios de autoaceitação. Juntei protesto LGBT em Lisboa, gritando por direitos. Força crescia. Eduardo sumiu, mas amigos dele contataram. Ele sofre. Ignorei. Meses depois, ele voltou a Lisboa inesperado. Encontro forçado. Refleti. Errei em hesitar. Eu confessei. Cresci sem você. Discussão virou batalha. Prós e contras do relacionamento. Dinâmica tóxica. Acusei. Ele admitiu. Sim, mas podemos mudar. Escolha crucial. Perdoar ou seguir sozinho. Chorei decidindo. Separação amigável. Ele aceitou com dor. Abraço final. Promessas de amizade. Luta continuou. Reconectei com família via cartas honestas. Mãe visitou, chorando aceitação. Pai relutante, mas diálogo aberto. Sociedade testava. Hate online, mas suporte de comunidade LGBT. Profissionalmente, graduei, arrumei emprego independente. Eduardo, em Londres, assumiu identidade publicamente. Nossa batalha nos transformou, de dependentes a indivíduos fortes. A culminação foi libertadora. Escolha por autoaceitação sobre amor condicionado. Conflitos resolvidos, mas cicatrizes permaneciam. O futuro, incerto, mas meu. Você já descobriu que da maior perda nasce a verdadeira liberdade? Ele fez o honroso. Admitiu falhas, revelando uma verdade que nos libertou, num choque final que trouxe paz em vez de dor. O castigo transformou-se em lição, aceitação própria acima de tudo. E daquela jornada surgiu esperança. Um mundo onde identidade não é prisão. Após a separação, foquei em mim. Graduei em administração. Arrumei emprego numa consultoria em Lisboa. Independência financeira veio rápido, alugando apartamento no bairro Alto. Terapia continuou, solidificando autoaceitação. Sou gay, e isso é força. Comunidade LGBT virou família. Voluntariei em eventos, ajudando jovens com histórias semelhantes. Uma palestra sobre rejeição familiar. Enfrentem com coragem, aconselhei, ecoando minha jornada. Eduardo de Londres manteve contato esporádico. Orgulho de você, mandava. Ele assumiu bissexualidade publicamente, casando com parceiro novo. Aprendi contigo, confessou numa chamada. Perdoamos mutuamente. Nosso amor ensinou, mas não durou. Família evoluiu. Mãe visitava regularmente, pai cedeu após meses, jantar reconciliador no Alentejo, com abraços hesitantes. Aceitamos você, disse ele. Sociedade portuguesa mudava. Leis pró-LGBT, menos julgamentos. Ainda hate, mas ignorei, focando em advocacy. Profissionalmente, ascendi. Promoção rápida, mentorando estagiários. Sejam autênticos, ensinava. Amigos voltaram, verdadeiros filtrados. Novo amor surgiu. Parceiro da minha idade, em grupo LGBT. Relação saudável, sem dependência. Você me inspira, disse ele. Reflexão diária. Crise nos fortaleceu. Moral. Aceitar identidade é justiça interna.
Amor liberta quando mútuo e respeitoso. Há esperança em revelações. Verdade choca, mas cura. Hoje, vivo pleno, provando que da dor nasce renovação.